Um drama que aflige o planeta. Fome, misérias, guerras espalhadas pelo mundo. Esse conjunto de fatores tem acarretado fugas em massa de populações vulneráveis em busca de sobrevivência. A migração tornou-se um problema mundial a ser enfrentado por governos, especialmente de países desenvolvidos. Você acompanha agora relatos comoventes de quem precisou deixar tudo para trás a fim de iniciar uma vida nova, longe de conflitos. O documento Jovem Pan está no ar. A angústia de ter que deixar tudo para trás. Com dor que eu convivo com ele. Eu falo da saudade. A saudade, quando ela não é uma escolha, se torna dor. Essa saudade que não foi uma para mim, eu peguei minha mala, escolhi um país e viajei. Foi forçadamente a deixar meu país de origem. Foi forçadamente deixar minha população, meus familiares e amigos, a minha cultura, a minha língua, a minha culinária e tudo que lá vivi. Então, dor que realmente eu sempre falo. Eu sou eternamente refugiado. Eu não estou refugiado. Eu sou eternamente refugiado porque nenhuma riqueza nesse mundo, nenhum documento nesse mundo, nem nada nesse mundo vai recuperar a minha família que eu perdi, que está dilacerada pelo mundo, minha mãe que perdi, e tudo que eu perdi, enquanto estava planejando, batalhando pelo meu futuro, chega uma guerra destruindo tudo, e de fato eu vejo, estou no outro lado do mundo, que é aqui no Brasil, como uma bebê está aprendendo a falar português, aprendendo a andar na sociedade. Então é muito difícil isso para mim. O relato comovente do Abdul Baset Jarur é o mesmo de milhares de pessoas espalhadas por todos os continentes que precisaram fugir das agruras de uma guerra. Ele morava na cidade de Alepo, na Síria. Chegou a servir o exército de seu país. E o dia 5 de maio de 2013 nunca mais sairá da sua memória. Nessa data, o local onde estava foi alvo de um ataque. Saiu ferido, viu amigos morrerem ao seu lado e diz que nasceu novamente. Até esse momento eu lembro daquele som, daquele bombardeio, que foi um bombardeio muito gigante. Até o céu começou a brilhar lá no Damasco. Da primeiro bombardeio que eu escutei, caí em cima de mim todo o quarto no qual eu estava dormindo, no beliche de ferro embaixo, que isso que me deixou sobreviver. Mas por mais que eu sobrevivi, quebrou aqui toda essa parte do meu corpo. E logo depois, quando estava tentando levantar, houve mais uma explosão e eu desmaiei. Eu acordei, eu estava no hospital militar e descobri que muitos meus amigos morreram naquele momento. Infelizmente, foi um momento muito difícil para as pessoas que residem no Damasco, porque não atendia apenas esse base militar na Guarda Republicana, atendeu quase a toda Damasco, porque a explosão era tão gigante. Traumatizado, ele tomou a difícil decisão de deixar o seu país. Também a situação que eu estava, não tinha mais condição de ficar, eu consegui sair da Síria, de Damasco para o Líbano, e foi de lá eu comecei a procurar algum lugar para sair daquela região, porque estava muito mal, fisicamente e psicologicamente. Muito, porque realmente não tinha opção. Ou eu vou perder a minha vida, ou eu vou ter que ficar esperando essa guerra terminar. E infelizmente, o cenário que a gente estava vendo, cada dia a guerra estava ampliando, e o povo estava sofrendo, e não tinha solução a não ser você fugir daquela região. Então muitos sírios começaram a fugir, mulheres, crianças, adolescentes, idosos e jovens também. Mas eu falo assim, como sou jovem, sobrevivente dessa guerra, infelizmente eu fico muito triste e lamento que a Síria passa por isso.
E muitos jovens que ficou vítima aqui da minha idade, da minha geração, a maioria perderam a sua vida. Nós somos poucos que conseguiram sobreviver, porque quando você está falando no meio de uma guerra, o recurso dessa guerra, de pessoas que enfrentam ou fazem parte desse confronto, são os jovens. Uma trajetória semelhante tem o Aboud Al-Sayed. Ele veio para o Brasil há 10 anos e fala que sua família, quase inteira, teve que fugir. O resto da família, cada um fugiu um lugar. Fugiu no Líbano, na Turquia, na Jordânia, na Europa. Cada um fugiu um lugar. Eu fugi aqui no Brasil. Ele enfatiza por que a opção pela América do Sul, especificamente o Brasil. Eu escolhi o Brasil quando eu estava na Síria. Eu assisti carnaval, assisti futebol. Eu torci para o Brasil. Por isso eu gostei. Eu escolhi quando comecei problemas lá na Síria. Eu escolhi o Brasil para vir para cá, porque eu gosto do Brasil. Logo que chegou, conta que morou na zona leste de São Paulo, no bairro do Brás. O começo foi difícil sem dinheiro. O jeito foi se virar. Lá no Brás tem muitos lugares, quartos, entendeu? Quando eu cheguei no Brasil, tem pouco dinheiro. Só para comer, para alugar as coisas. A dia a dia a gente vê os lugares como tá, como trabalho, como a gente pode trabalhar, entendeu? Eu trabalhei várias coisas, eu trabalhei vender várias coisas na rua, vender sapatos, trabalhar no celular, sabe? Essas coisas. Difícil. Isso, é difícil. Quando comecei essas coisas é difícil para mim. Por que difícil? Difícil porque não fala a língua, não conhece alguém, entendeu? Esse aqui é pouco difícil para mim, tá? A adaptação, então, demorou um pouco. Demorou mais ou menos 2 anos. O que ele trouxe para o Brasil e é o seu meio de sobreviver é a tradição da culinária árabe. Muito bom. Hoje ele tem seu próprio negócio, um restaurante de comida típica de sua terra na região central da capital paulista. O movimento não para, é um entra-sai de clientes. Uma suco só? Isso. Tá bom. 70, irmão. Tá bom. Você já vem aqui a primeira vez? É a segunda vez. Ah, segunda. Ah, que bom. Ele é a primeira. Volta sempre. Ele sempre falava daqui, eu falei, vamos hoje. Aí ele adorou. Muito obrigado, prazer. Volta sempre. Salam alaikum. Com certeza. Salam alaikum. Alaikum assalam. Até mais. Obrigado. O segredo é um atendimento personalizado e com rapidez. Foi 2 lanches? 2 sucos, 2 doces. 82, querida. Fala, irmão, como você está? Tudo bom, beleza? Vem. Já sai rápido. O professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, acentua que não é simples largar a terra natal e migrar para outra localidade. O processo migratório nunca é um processo fácil para aquele que tem de sair do seu país e viver numa nova realidade. Até porque as circunstâncias são completamente diferentes daquele cenário que a pessoa estava acostumada. Os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes, a língua, o costume, as leis. Então existe uma série de coisas que o imigrante precisa adaptar-se nessa nova realidade e também pelo fato de ele não fazer parte dela. Ele chega a uma realidade que já foi construída e tem muito poucas possibilidades de efetivamente poder alterar o cenário. Então nós sabemos que o processo migratório sempre é muito difícil, particularmente quando se tem família envolvida, porque também você precisa cuidar da chegada dos parentes que ficaram longe e muitos deles jamais terão a oportunidade de sair dos seus países da situação em que se encontram. Então o processo migratório sempre é muito difícil, ele é complexo e geralmente nós observamos também que ele é resultante de algumas situações de natureza política e econômica.
O Aboud relata que sua experiência nas mais variadas atividades o ajudou a concretizar seu sonho, mas confessa que suou muito até chegar lá. Fiquei trabalhando na rua, assim, ganhei pouco dinheiro, porque esse aqui é restaurante, é meu trabalho. Faz tempo eu trabalhar açougueiro, mexer comida. Quando ganhei pouco dinheiro, em 2017 abri a primeira porta aqui na Largo Paissandu. Porque esses aqui, quem tem trabalho, tem um segredo. O segredo do trabalho tem um segredo. O segredo é tratamento às pessoas, atendimento às pessoas. Não é tem loja, eu queria trabalhar ou vender uma coisa, vendeu já. Não, tem um segredo. O segredo do trabalho é riso, trata as pessoas, tratamento, as coisas, a gente trabalha, as qualidades, tudo isso aqui é segredo do trabalho. Marcos Vinícius de Freitas expõe as circunstâncias das fugas em busca de um futuro melhor. Porém, destaca que muitos pretendem ganhar dinheiro e voltar para casa. Os imigrantes que estão fugindo de situação de guerra, geralmente estão também ali na busca de uma tentativa e uma forma de viver uma realidade diferente daquela que lhes é imposta em razão da situação de perigo que o país em que vivem enfrenta. Nós observamos que o mundo tem várias zonas de guerra. Um dos países, por exemplo, que mais experimentou este tipo de situação recentemente foi a própria Ucrânia. Como nós vimos ali, a quantidade enorme de pessoas que saíram da Ucrânia em direção ao resto da Europa, justamente em razão daquilo que estava acontecendo por causa da guerra na Rússia, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas nós sabemos que são processos difíceis de abandono de realidades, de abandono de vida, de abandono de estilo de vida, na busca ali de uma melhora temporária. Em muitos desses casos, nós notamos também que alguns dos imigrantes têm, de fato, o desejo enorme de retornar à sua realidade. Afinal, ainda ficaram familiares, ainda ficaram negócios, ainda ficou uma vida para trás e que muitos pretendem recuperar depois que a situação do país voltar à normalidade. Mas nós temos observado que neste processo todo, as pessoas migram justamente para escapar da violência, escapar da falta de perspectivas de melhora e também pelo fato de que a paz é um elemento muito transitório e que muitos entendem que talvez as negociações de paz não possam de fato resolver a situação do país no longo prazo e por essa razão que buscam em sociedades mais estáveis, com economias, com moedas mais estáveis, a perspectiva de uma vida nova. E é por essa razão que as pessoas saem destas zonas de guerra para outros lugares. Quando se refere à zona de guerra e tensão, o Abdul Jarur afirma que a população tem pavor dos grupos terroristas que arregimentam jovens para suas causas. Os rebeldes, né? E aqueles que foram manipulados para entrar nos grupos dos grupos terroristas que falam em nome do Islã, como Estado Islâmico. Então tem muitos jovens manipulados ou obrigados a estar com esse grupo que realmente toda a população da Síria e do mundo árabe, a gente tem pavor desse grupo que é Estado Islâmico, um grupo terrorista que acabando, né, com toda a sociedade, de repente eles aparecem e começam a matar e destruir tudo. Ele ressalta como foi o momento da mudança e a solidariedade do Brasil. Naquele momento eu falei para você, após de me machucar e sobreviver, que Deus me deu essa oportunidade, eu sofri muito, eu queria sair, eu queria viver, sabe? Eu não quero morrer. A partir disso eu consegui chegar no Líbano, e do Líbano eu procurei a embaixada brasileira porque eu vi um anúncio que realmente o governo brasileiro liberou um visto humanitário para o povo sírio. E fui atrás e conseguiu pegar o visto humanitário
e vem diretamente aqui para o São Paulo, no Brasil. O trâmite para o visto foi fácil. Aquele momento, porque foi lançada na época do governo aqui, o brasileiro, foi um anúncio entre 2013 e 2014 e foi rápido, graças a Deus, não demorou muito. Eu acho que nem demorou um mês, sabe, eu consegui o visto. Tinha né, pai, mãe, tinha o irmão, sim. E, infelizmente, quando eu cheguei aqui, eu recebi uma ligação que caiu bomba em cima da minha irmã, que considerada como alma gêmea comigo, perdeu um marido e uma perna. A acomodação foi penosa. Ele chegou até a pensar em desistir. A instalação aqui, na verdade, quando cheguei aqui, eu sofria aqui, na verdade, por a questão da comunicação em português, né? A parte que mais eu procurei, que descobri sobre a comunidade árabe, procurei uma pessoa da comunidade árabe para poder me dar um apoio, atenção e a gente poder ver alguma oportunidade para eu poder trabalhar, sabe, entender como que funciona o país e comecei a partir disso realmente procurar também entender como que funciona até eu um pouco até desistir, porque da língua não consigo trabalho. Então pensei de alguma forma sair do Brasil. Só que eu falei, para onde eu vou? Realmente não tem nenhum lugar que posso ir. Eu vou lutar, vou continuar aqui, resistir. E comecei a aprender português só de ouvir falar, entreguei currículos, comecei fazendo algumas atividades. O conterrâneo se orgulha de ter constituído família por aqui e, apesar da saudade da Síria, não quer saber de voltar. Sente saudade, claro, porque eu nasci lá, né? Eu criei lá, minha família, meu parente, tá com saudade muito. Mas como tem muito problema lá, faz o quê? A gente vai continuar a minha vida aqui no Brasil. Tem documento brasileiro, eu casei 3 anos, agora tem 3 filhos, eles nasceram aqui brasileiro, graças a Deus. A gente vai continuar aqui a vida no Brasil, porque eu gosto do Brasil. Sua mulher é brasileira? Não, ela é árabe, da lá na Síria. Ela é da Síria? Da Síria. Eu mandei conhecer ela antes, vem aqui no Brasil. Quando, graças a Deus, esse trabalho andou um pouquinho, a gente colocou na cabeça, precisa casar. Há filhos muito bons, a gente gosta dos filhos. Quem se refugia e chega num país estranho sabe que a luta não será nada fácil. Por isso, o Aboud, que conseguiu construir uma nova vida no Brasil, ajuda aqueles que estão chegando. Quando eu comecei a minha loja em 2017, eu entrei sozinho. Eu fiquei 8 meses, 7 meses mais ou menos, trabalhei sozinho, todo dia, trabalhei sozinho. Graças a Deus, abri para mim a porta, precisa chamar as pessoas para trabalhar comigo. Aqui a maioria é refugiado, estrangeiro, entendeu? Não só da Síria? Não só da Síria. Tem aqui uma sírio, uma marroquino, um brasileiro, maioria africano. Quase 12 funcionários trabalham comigo agora. Na visão do Jarur, o Brasil é uma espécie de pátria de todos. Um processo que tão importante a gente pensa sobre essa população que está chegando agora, como os venezuelanos estão chegando no Pacaraima, no Roraima, Boa Vista, como os afegãos estão chegando de Afeganistão para cá, os ucranianos, muitas populações vão procurar o Brasil. A gente vive um cenário de guerras em vários lugares do mundo e isso vai ampliar esse fluxo migratório. Muitas pessoas vão procurar o Brasil porque o Brasil aqui não tem guerra. O Brasil é um país continental, gigante, tem a sua diversidade, tem essa população maravilhosa, acolhedora. O Aboud fala do seu sentimento sobre a nação que o acolheu. O Brasil é muito bom. Minha mente, eu falo Brasil muito bom mesmo. Eu gosto do Brasil. Tem trabalho, tem dinheiro. Quem quer trabalho, vem aqui no Brasil.
quem quer trabalha vem aqui no Brasil. A terra do mundo. Para mim, o Brasil é o melhor país eu vi. Eu não vou sair daqui no Brasil. Eu gosto, graças a Deus, está trabalhando, tem muitos amigos, muita amizade, muito cliente eu tenho. Eu tudo fiz, graças a Deus. Emocionado e com os olhos marejados, o Jarur diz que o que gostaria mesmo é que os povos vivessem em paz. Depois da pandemia, ter realmente noção e aprender que morreram muitas vidas, só que o ser humano voltou a ser muito coerente, está tendo muitas guerras e a gente parece estar sentindo como se fosse o fim dos tempos. Então, eu torço para que Deus que nos ajuda a ter uma paz em toda a população, temos tranquilidade, vivemos sem guerra, sem sangue derramado. E isso, sabe, hoje como refugiado, eu me sinto triste, eternamente triste, e não estou feliz 100%, eu estou vivendo essa oportunidade que o Brasil e Deus me deu, só que vou continuar lutando em nome da sobrevivência até chegar um momento, né, um momento do fim da minha vida, pelo menos ser um instrumento. Um momento delicado e sob ataque. É assim a rotina do carioca André Gutnick. O engenheiro migrou do Brasil para Israel e viveu nos últimos dias a tensão do território em que vive ser atacado pelo Irã e, num passado recente, pelo Hamas. Esses momentos, eles, é claro que gera uma tensão. Você vê que a sociedade, as pessoas estão naturalmente tensas. Na prática, a gente tenta viver a vida normalmente, a não ser que existam orientações do governo, enfim, de se evitar fazer coisas específicas. Ele conta que trocou de apartamento e fez questão de que a nova residência tivesse um quarto blindado. Mas existe uma preocupação. Então, por exemplo, eu me mudei há pouco tempo, eu morava num outro apartamento, eu me mudei há cerca de um mês. E no processo de procura para mudar de apartamento, era uma coisa obrigatória para mim, um apartamento que tivesse um quarto seguro. Então, o quarto que eu tô agora, por acaso, é o quarto seguro do meu apartamento. Ele é um quarto normal, mas ele tem paredes reforçadas, a janela é de ferro, ela fecha de uma forma diferente, é uma porta bem pesada. Alguns apartamentos mais modernos, eles já vêm com esses quartos seguros, que é para caso você escute um alerta de um míssil, você se fecha nesse quarto, espera o tempo, porque ele é feito para caso haja alguma explosão por perto, a estrutura é mais resistente. Se você não tem um quarto desse, você tem que buscar um abrigo. Normalmente cada prédio tem um abrigo em comum, ou então um abrigo público na rua. Conviver com uma situação como essa é, de certa forma, uma sensação inusitada, diz o engenheiro. Isso é uma coisa que, assim, afeta a sua vida, né? Porque você vai procurar um apartamento e diante desde o 7 de outubro, isso virou uma coisa... Os apartamentos que têm os quartos seguros se valorizaram. Então é uma coisa interessante de se ver, né? Como isso afeta até a economia e assim, o mercado.
Mesmo nessas condições, ele diz não se arrepender da mudança e revela se sentir mais seguro nessa região do mundo do que no Brasil. Olha, não é fácil. Existem situações que são realmente assim, chocantes, né? Essa questão das sirenes, que mísseis são enviados para o país e você tem certo tempo para se abrigar. É uma coisa que ela é bem chocante, assim, principalmente das primeiras vezes. Mas, para ser sincero com você, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Eu me sinto muito mais seguro aqui do que no Brasil, na verdade. E eu eventualmente volto ao Brasil pelo menos uma vez ao ano. E toda vez que eu volto ao Brasil, eu lembro que eu me sinto mais seguro, na verdade, em Israel do que no Brasil. Questões é claro que são violências distintas, né? No Brasil tem muita questão da violência urbana, de roubo, enfim. Aqui é uma coisa é diferente, né? O tipo da violência. Então, assim, de certa forma, por um lado, é lógico que é difícil viver isso, mas por outro lado, eu também sinto que eu, de certa forma, nasci num país que também não era fácil. Entende? Então, existe aí alguma coisa em comum. A Agência Nacional das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, registrou um número recorde de cidadãos forçados a abandonarem seus lares. Em 2023, o mundo atingiu o patamar de 114 milhões de pessoas deslocadas à força, incluindo 36 milhões de refugiados. Somente a guerra na Ucrânia levou mais de 5,7 milhões de pessoas a fugirem do país. A Clara Magalhães Martins, do Robin Hood Project, teve uma iniciativa de ajudar brasileiros na Ucrânia. Ela ficaria por pouco tempo, mas permanece no local até hoje, auxiliando civis e militares nas zonas de guerra e enfatiza a motivação para continuar contribuindo. Com certeza, a vontade de ficar e ajudar e deixar tanta coisa para trás, família, escola, trabalho, são os ucranianos, né? E a gente tem uma situação tão absurda acontecendo em que um país invade um outro país soberano, milhares, milhões de vidas inocentes ali sendo afetadas, não tem como simplesmente dar as costas a eles. A ativista revela passo a passo como foi a migração. Eu, particularmente, não tinha nem ideia de que eu faria essa migração e me mudaria para a Ucrânia de forma mais permanente. Ali a gente tinha só alguns problemas com passaporte, visto, porque você está saindo de um país da zona Schengen, né, da Europa, a Ucrânia não é, a gente é brasileiro. Então tinha ali essa problemática, muitas filas, muita dificuldade às vezes de entrar e de sair da Polônia, que a gente ainda experiencia em alguns lugares hoje, mas aí tem toda essa parte de imigração, você se reajustar num país que está em guerra, né, fazer as burocracias e realmente também ali aprender a cultura e como se estabelecer num país diferente, num conflito tão único. Como a guerra entre Rússia e Ucrânia continua, Clara aponta que parte da população migra internamente para fugir das zonas de conflito. Com a nossa ajuda, a gente foca bastante, né, nas pessoas que ou estão se deslocando internamente dentro da Ucrânia ou as que ainda não podem fazer esse movimento migratório de sair de suas casas. Então a gente espera que pelo menos consiga ali transmitir uma confiança para que eles possam sair de uma região de risco e se mudar para uma região que tenha uma maior segurança. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, são mais de 280 milhões de pessoas que vivem num país diferente do seu de origem, o que representa aproximadamente 4% da população global.
Embora haja a ideia, por exemplo, de que os migrantes africanos pretendem todos chegar à Europa, a maior parte dos que migram tem como direção países vizinhos na África. Durante o ano de 2023, foram registradas mortes de mais de 3.300 migrantes em naufrágios somente no mar Mediterrâneo, uma das rotas mais perigosas do mundo. As Américas possuem 3 dos 5 países que mais receberam pedidos de refúgio: Estados Unidos, Costa Rica e México. Esses movimentos, que atualmente são diagnosticados, especialmente na América Latina, refletem a complexidade da conjuntura internacional. Conflitos armados, perseguição política ou fome aguda são algumas das razões que levam moradores de uma determinada nação a migrarem para outras localidades, muitas vezes colocando suas vidas em risco. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apelou à necessidade urgente de uma gestão segura das migrações, sustentada na solidariedade e no respeito pelos direitos humanos. Apesar da adoção do Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular, muitas das medidas consagradas nesse acordo continuam a ser exceções e não a regra. O entendimento é que todos os dias há necessidade de se trabalhar para uma gestão mais humana em benefício de todos, incluindo as comunidades de origem, de trânsito e de destino. Historicamente, o Brasil sempre se notabilizou como um porto seguro para imigrantes ou até mesmo refugiados. Não é à toa que o território abriga pessoas de todos os continentes, independente de cor, raça ou religião. O país já acolhe 710 mil pessoas deslocadas à força de países afetados por crises, como Venezuela, Haiti, Afeganistão, Síria e Ucrânia. O aumento de conflitos e violações de direitos humanos pode elevar ainda mais os deslocamentos no mundo. O jornalista Luiz Kawaguchi destaca essa característica humanitária do Brasil, que tem também o enfrentamento de crises. O Brasil sempre foi um país muito aberto a receber imigrantes. Se a gente vê, faz parte da história do país. A gente recebeu os imigrantes europeus no início do século passado. Grande parte aí da nossa população é descendente das pessoas que vieram trabalhar, principalmente na agricultura. Mas a gente teve crises migratórias muito intensas e próximas do Brasil numa época mais recente. Nós tivemos, por exemplo, a crise dos haitianos. O Brasil participou de uma missão de paz da ONU no Haiti durante 13 anos e os haitianos começaram a migrar para o Brasil. Hoje é muito comum, creio que qualquer pessoa, qualquer brasileiro já tem encontrado aí imigrantes haitianos trabalhando, vivendo aqui no Brasil. E mais recentemente a crise, essa muito grande mesmo, é a imigração da Venezuela. Essa crise ela se intensificou principalmente a partir lá de 2018. E é curioso a gente ver que o Brasil já estava se preparando para essa crise há um ano atrás. Em 2017, o Exército Brasileiro fez uma operação conjunta com os Estados Unidos e com outras nações vizinhas para treinar, fazer uma base logística no meio da selva amazônica. Abandonar o país de origem para tentar a vida fora não é nada fácil. Essa decisão pode ser tomada por opção própria ou de maneira forçada, como são os casos de fugitivos de guerra ou daqueles que apenas sobrevivem em condições de miséria. Kawaguchi acentua que o Brasil atua muito bem em crises humanitárias na comparação com outros países e cita a atitude em relação à vizinha Venezuela. O Brasil atuou muito bem, principalmente fazendo a Operação Acolhida. O que é isso? Os venezuelanos eles chegavam principalmente ali nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, a maioria deles cruzando a fronteira terrestre, e de lá eles ficavam em abrigos temporários.
Eles recebiam documentos, recebiam alimentos, recebiam auxílio e depois, uma palavra que o governo brasileiro usou, eles eram intronizados, ou seja, eles eram colocados em ônibus, aviões e levados para outras regiões do Brasil, onde recebiam um auxílio aí para conseguir emprego, conseguir moradia. Então eles praticamente foram enviados para todas as regiões do país. Então a gente está falando quase de 190 mil pessoas. Então houve aí um trabalho brasileiro de cuidar dessas pessoas. Se a gente vê em outras crises humanitárias, o que os governos fazem? Por exemplo, ali no Oriente Médio, teve a guerra da Síria, girou milhões de pessoas fugindo da Síria. Aí eles tentavam chegar na Europa, encontravam as fronteiras fechadas ou ficavam na Turquia. O que a Turquia fazia? Fazia campos de refugiados e colocavam lá aqueles campos gigantescos de refugiados. O que o Brasil fez, ao invés de optar por uma área muito grande, cheia de tendas e com milhares de refugiados, ele foi tentando diluir essas pessoas, levar essas pessoas para diversos estados diferentes e dar emprego para elas, que eu acho que foi muito importante. Há também quem migre por uma paixão. Foi o caso do comerciante Youssef Amiran, que se lembra com carinho do tempo que migrou para o Brasil atrás de um amor. Após o serviço militar israelense obrigatório, eu fui trabalhar no sul do país, numa cidade que chama Eilat, extremo sul. E, trabalhando por lá, eu conheci uma brasileira simpática. E, namoramos, ela teve que voltar para o Brasil. E, a paixão foi forte, eu fui atrás dela para o Brasil. E resolvi ficar lá por 10 meses na América Latina, América do Sul, passeando com mochileiro. O Youssef disse que após essa aventura ficou por cerca de 30 anos no Brasil e nesse período se sentiu abrigado como em seu país. O povo brasileiro muito simpático, receptivo. No final, o que nós somos brasileiros? Eu me considero brasileiro, a metade da minha vida vivi em Brasil. Somos imigrantes, italianos, alemão, coreanos, japoneses, chineses, judeus. Enfim, o povo recolhe os gringos, como me chamarem. Eu me senti muito bem. Não senti nenhum antissemitismo por ser judeu ou israelense, que na verdade é minha nacionalidade, minha religião é judia. A comida foi boa, engordei. Eu falo francês, então português, que é uma língua latina, não foi muito fácil, mas eu aprendi. Eu nunca fui para a escola estudar português, eu falo, leio, escrevo. E demorei, eu acho que um ano e meio para dominar a língua. Sabe, eu fui sozinho, então quando você vai sozinho, você não tem outra opção. Assistindo novelas, amigos brasileiros, você aprende na marra, como a gente fala. Ele assinala que imigrantes de diversos países têm tido um papel fundamental no auxílio na faixa de Gaza, nesse instante de guerra entre Israel e Hamas. Esse conflito que começou 7 de outubro, eu pessoalmente, durante 4 ou 5 meses, toda semana, eu ia na linha da fronteira com Gaza, com mais amigos. A gente levava carne, carvão, saladas, a gente fazia churrasco para soldados que saíam da linha de conflito para dentro de território israelense, para não botar a gente em risco, e a gente agradou eles com um belo churrasco. Eu sei de muitos brasileiros imigrantes que vieram recente para Israel, que também ajudaram. E virou motorista, ia coletar roupas, fazer doações. Eu sei também de imigrantes, de pessoas não judias, amigos da Holanda, holandeses, cristãos, a favor dos judeus, a favor do povo de Israel, me mandaram dinheiro para mim poder arcar com esses churrascos. Eles pessoalmente vieram para cá para ajudar, fazendo esses churrascos, ou em casa de repouso, os soldados em hospitais feridos.
Então, está sendo uns trabalhos muito bonitos da parte da população, ajudando nesses momentos de guerra. A imigração nem sempre acontece por uma situação forçada. Há também aquelas pessoas que optam por morar em um outro país. A orientadora pedagógica Débora Erdmann é uma delas. Deixou para trás sua rotina no Brasil para tentar a vida em Israel. Ela já está no país há 8 anos e diz que o começo foi sombrio, até que decidiu dar um basta e iniciar uma reviravolta. Eu tinha um desafio. Eu não sabia a língua direito, eu sabia bem básico da língua. Então, antes de entrar no próprio mestrado, eu tinha que aprender o hebraico, né? Que é a língua que a gente acaba falando aqui em Israel. E nisso eu fui aprendendo, fui entrando em cursinho, outro cursinho, e eu acabei conhecendo um cara. E por que eu conto isso, que é importante? Que ele, na real, foi um relacionamento abusivo aqui em Israel. Ele falava que eu nunca ia aprender hebraico, pedia pra eu não colocar esse tipo de roupa, falava pra mim, Débora, por favor, pra que você faz esse batom? Pra que você faz isso? Não? Enfim, no final ele terminou comigo, falou que eu não prestava, e nisso eu vi os meus dias mais sombrios na vida de um imigrante, que é você estar sem família, sem um emprego que você gosta, sem ainda o seu objetivo realizado, que no meu caso era fazer um mestrado, sem nada. E aí eu voltei pra mim mesma nesses dias mais sombrios e falei, cara, é a hora de eu reconectar comigo mesma. Eu rezei muito, eu tenho muita fé, assim, mas eu fui estudar, né? Não adianta a gente só rezar sem fazer a nossa parte. Ela se recorda das amarguras que sentiu na pele com a mudança. Como imigrante, é muito louco, porque eu ainda tenho dificuldades com a língua, eu falo fluente, mas falo com sotaque, e vai ser assim para sempre. Muitas vezes alguém vem e fala comigo já direto em inglês, porque eu não tenho paciência com o meu sotaque, mas eu sigo no hebraico. Eu falo, eu tenho o hebraico, eu vou seguir na língua. Como imigrante, às vezes a gente sim se sente cidadão de segunda classe. Que a gente gosta aqui, né? A gente gosta não, as pessoas falam empregos de menor categoria, né? Então, sim, a gente começa assim, não pode ter vergonha de começar assim. Eu comecei sendo garçonete, independente de ter mestrado, na época eu tinha um bacharel, não sei o quê. Começa sendo garçonete, arregaça as mangas e vai testando as coisas. Acho que isso é muito importante. No começo, dobrava muita roupa na loja, tanto é que foram umas palavrinhas que eu aprendi assim, cabides, dobrar, que são palavras que eu detesto hoje em dia. E é difícil. Nunca vai deixar de ser um desafio ser imigrante. A orientadora indica que o imigrante que pretende iniciar uma nova vida em um lugar desconhecido precisa estar preparado para a competição, mas acrescenta que os brasileiros têm um diferencial: o esforço. A gente, como imigrante, tem que aceitar o nosso status de imigrante. Acho que vamos começar por esse ponto. A gente não pode esperar que um país receba a gente, tipo, vou te dar trabalho, vou te dar comida, vou te dar teto, vou te resolver todos os teus problemas. Não. Como imigrante, a gente tem que muito ralar para ser aceito e para estar competindo com os nativos. Infelizmente ou felizmente, a gente trabalha muito mais para estar num nível parecido com os dos nativos. Muitos países, né, na Europa, eles oferecem, ou até, né, Austrália, Nova Zelândia, eu sei disso, porque eu tenho conhecidos, oferecem vários benefícios para quem tem algum tipo de formação. Eles querem profissionais de qualidade, eles sabem que a gente, como brasileiro, sim, trabalha bastante, que é diferente dos países europeus que tem a hora da soneca deles. Eles sabem como a gente é esforçado, porque a gente realmente é esforçado. E isso também é uma das coisas, de aprender a se adaptar para o país que você vai, em quesito de trabalho e cultura. O Ran Lutzky é jornalista. Ele fez o caminho inverso da Débora. Saiu de Israel e veio morar no Brasil, onde ficou por 12 anos. Ele fala que um dos maiores obstáculos é o choque cultural.
tem um monte de dificuldades, não tudo só burocrático, sim. A maior dificuldade é mental. Você sai de uma cultura que você conhece, que você cresceu, que você passou todos os seus anos, e aí vai para a cultura diferente. E aí é difícil. Aí as coisas diferentes que você lembra, nem falar da idioma e tudo isso, falando só na cultura. E você tem que adaptar. No meu caso também, não só a cultura, mas eu cresci em kibbutz, que é um lugar bem pequenininho, uma comuna de agricultura na área rural. Eu vim para São Paulo, uma cidade de 20 milhões de pessoas. Então também era essa diferença, muitos carros, muito barulho, muita gente, é bem diferente de onde eu cresci. A Débora diz que numa vida cheia de mudanças em Israel, se desapegou dos bens materiais. Você desapega. Eu vim pra cá com 2 malas de viagem, eu e 2 malas e uma mochilinha de costas e acabou. E hoje em dia eu já tenho, né? Já mudei de casa mais de 5 vezes, já mudei de cidade mais de 3 vezes. E você vai indo. Eu já morei em apartamento sem elevador, e sobe escada, e sobe sofá. E aí não tem sofá. Aí aqui em Israel tem muita mania de ter coisas na rua. Aí você vai catando coisa na rua, cadeira, mesa, de repente, porque o pessoal doa muita coisa aqui. E tem muitos recursos. Então, no começo, se você não tem grana, assim, você vai montando sua casa, qualquer coisa você vai achando na rua. E vai se virando. E não é fácil. Sua família tá fora, você tá aqui, seu coração tá sempre dividido. Eu viajo pro Brasil, eu tento viajar pelo menos uma vez por ano. E quando você vai pro Brasil, assim, é família, mas também não é sua família, assim, no sentido de é sua casa e também não é mais sua casa. Porque aos 24 anos eu deixei a casa dos meus pais e o meu quarto lá, da minha adolescência, da minha infância, já não existe mais. Mudar de país envolve uma série de fatores. Não é nada fácil. Enfrentar o novo, a ansiedade, o frio na barriga. É ter pela frente características próprias daquele local que escolheu como sua nova casa. O Ran fala que outro fator que dificultou sua adaptação foi a burocracia brasileira. No lado burocrático, acho que vocês sabem como é o Brasil, nada é fácil, sempre acha um jeito para fazer as coisas um pouco mais complicado para você, tipo obrigaram você a pegar um advogado, um despachante para resolver as coisas, sem isso é bem difícil, e também com isso não é tão fácil. Meu caso, por exemplo, depois que já fiz todo o processo de naturalização, eu esperei, eles deveriam mandar minha comprovante, não sei como se chama, autorização de naturalização, entre 6 meses. Passou o tempo, não chega a nada. Aí fui lá à Polícia Federal, comecei a perguntar e descobriram que por algum motivo eles mandaram minha autorização para Rio Grande do Norte. Não sei porquê. Se eu não ia perguntar, até hoje eu estava lá. Então, sempre tem um pouco complicações. Quando um imigrante chega a um país, ele pode dar de frente com uma chaga mundial, a xenofobia, que é a rejeição a estrangeiros. Apesar das dificuldades para adaptação, ele destaca que foi bem acolhido no Brasil. Os brasileiros são, acho que, de maneira geral, um povo muito simpático, muito legal, e recebe bem estrangeiros. Acho que o racismo no Brasil, claro que existe, mas não é forte em comparação com outros lugares. Então isso foi um ponto muito positivo e quase sempre senti bem. Até em São Paulo, que é a cidade que tem muitos imigrantes, muitas pessoas de fora que moram lá, então não é uma coisa tão incomum encontrar alguém que vem fora do Brasil. A imigração muitas vezes é efetuada de forma ilegal. Esse panorama resulta em problemas sérios para os dois lados, tanto para os imigrantes quanto para os países que os recebem. Os refugiados pagam altos valores aos chamados coiotes que realizam as travessias clandestinas. E é comum pessoas morrerem pelo caminho
ou na chegada ao destino serem deportadas. Em níveis extremos, há até mesmo a separação de famílias, de pais e filhos. Iran vê esse outro lado da imigração, daqueles que não têm saída. Essas coisas são complicadas. Isso, pessoas que vêm de maneira ilegal, eles fazem isso praticamente porque eles não podem sair ou entrar para o país de outra maneira. Pessoas que saem da África de um barco, sabe, para 10 pessoas que entram 100, fazem isso porque eles não têm outro jeito para emigrar para a Europa. Se eles vão subir no avião e chegar para o aeroporto, ninguém vai deixar eles entrar. E tem também países que não deixam as pessoas sair, tipo Coreia do Norte, Rússia em alguns casos, países mais totalitários, que não deixam as pessoas sair quando quiser. Então eles têm que achar outros jeitos. Então também isso é muito particular para cada caso, para cada país, para cada talvez continente. Acho que como dever humano, cada país tem que receber os fracos, falando imigrantes, porque quem que vem com dinheiro e status não tem muito problema. Quem que vem sem dinheiro e sem status, ele está mais fraco na sociedade, então acho que o governo tem que fazer tudo para ajudar, para quem que precisa de ajuda. E aquele jeitinho brasileiro ninguém esquece, mas no bom sentido, dos costumes, da comida e da alegria. A Débora dá a dica para os imigrantes para quando bater aquela saudade do Brasil. Você, quando mora fora como imigrante, eu estou sempre procurando me conectar com coisas também do Brasil. Então você vai lá, esse restaurante do Brasil, ou aprendi a fazer pão de queijo, ensinei meu esposo que é israelense a fazer tapioca, todas essas coisas que às vezes você nem é conectado tanto quando você mora no Brasil, mas uau! Agora que a minha neném tem 8 meses, eu comecei a também dar feijãozinho pra ela, então ela tem que comer feijãozinho com arroz. Você começa a criar essa conexão que você nem imaginava que você tinha com as brasilidades. O documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Você pode rever a íntegra do nosso programa no canal do YouTube da Jovem Pan News. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até mais. Realização Jovem Pan News.